E eu creio que nessa manhã existe um rio fluindo, um rio de vida, um rio de cura. Então, a partir do momento que nós estamos reunidos aqui juntos nessa manhã, como corpo de Cristo, eu quero dizer que esse rio de vida, esse rio de cura está fluindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e sobre tudo que está tocando em você. Por quê? Porque o rio flui dentro de nós e ele flui a partir de nós. Jesus disse: aquele que crer em mim, conforme as Escrituras, fluirão rios de águas vivas do seu interior. O legal é que esse rio, ele não começa em você, ele começa no Senhor, mas ele também não termina em você, porque ele flui de dentro de você e ele flui para fora. Então ele toca as pessoas, ele toca as famílias, e é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Então, se você puder fechar os seus olhos, se você puder colocar aí o seu pensamento em Jesus nessa manhã, eu queria que você colocasse seu pensamento nele e começasse a dizer para Jesus o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto os seus olhos eles estão no Senhor. E queria pedir para o pastor Edu orar por nós, conduzir esse tempo de oração, orar, consagrando essa hora que nós vamos estar juntos, consagrando esse tempo. Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Se o pastor Edu puder orar por nós. Amém. Pai, nós te louvamos, Pai, pela sua presença, te louvamos por esta manhã, te louvamos por este dia, Senhor. Muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, da sua igreja. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Nesta manhã nós queremos te engrandecer. Nesta manhã nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Senhor, o único e suficiente Senhor. Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te convidamos a vir sobre nós com a sua presença, a conduzir este tempo, esta reunião. Senhor, te pedimos, vem falar ao nosso coração. Senhor, vem falar ao nosso coração. Amplia nesta manhã o nosso entendimento em cada uma das pessoas aqui conectadas. Eu peço, derrama uma porção do seu Espírito, Senhor. Coloca os teus anjos ali em cada uma das casas, Pai. Que o Senhor venha trazer o seu milagre, a sua provisão, Senhor. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Que todos sejam aqui curados. Se existe algum enfermo agora, seja tocado na sua enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa manhã ao Senhor, esse tempo, essa hora que nós passaremos aqui, Senhor. Nós consagramos a Ti, queremos te convidar, Espírito Santo, esteja conosco, esteja tocando nos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração e nós nos colocamos aqui como uma folha em branco para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha escrever algo novo dentro de nós, para que o Senhor venha estabelecer, Senhor, dentro de nós o seu reino. Nós te convidamos, Espírito Santo, nós te desejamos, tu és bendito e tu és desejado entre nós, Pai. É por você que nós estamos aqui, Senhor, é por ti que nós estamos aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Edu. O pessoal está chegando, né? E a gente vai dando aí o bom dia. Bom dia a Estela. Bom dia a Bárbara. Quero falar para vocês que é um privilégio a gente ter cada um de vocês aqui conectado com a gente, né? Porque juntos nós somos melhores, né? E lembrando você que o nosso chat de mensagens vai ficar aberto aqui para vocês,
para vocês se comunicarem a qualquer momento que precisarem. E se vocês puderem deixar as câmeras abertas, que aí a gente vai se vendo, a gente vai podendo ter essa conexão visual, né? É sempre bom a gente poder ver. E aí, a hora que você gostar de uma coisa, né? Semana passada que eu falei que era em braille, né? Mas é em libras, né? Você faz umas palmas assim, ó, com as mãos. E você se expressa e a gente vai interagindo. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bom dia, seu Elivelto. Bom ter o senhor aqui com a gente. E a gente vai interagindo aqui, vai ser incrível a gente ter esse tempo. A semana passada, a gente falou algumas coisas sobre desculpas, né? Sobre as desculpas que muitas vezes nós damos para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E nessa manhã eu queria, antes de começar aqui a ministrar, eu queria passar um vídeo aqui para vocês. Eu sempre faço isso, né? Eu sou um pouquinho sistemático, né? Mas eu queria, para a gente se conectar à mensagem que a gente falou a semana passada, e a gente poder lembrar um pouquinho das desculpas que nós damos da nossa vida, muitas vezes para não fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, eu queria que a gente se conectasse com isso e pudesse lembrar um pouquinho disso. Então, se o pessoal da mídia puder passar aí o vídeo para a gente, ele tem uma tradução, é só você deixar aí o volume que você vai conseguir ouvir. O áudio tá bom. Em mim, vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz das obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick, sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não. Eu quero a vontade de Deus.
Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Voigt contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voigt, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. É isso daí, gente. Poxa, você vê a história do Nick, né? Desse australiano que está rodando aí o mundo inteiro, acaba sendo, na verdade, um exemplo para nós, um exemplo para as nossas vidas, né? Do como muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas próprias desculpas. E isso para quê? Para, de alguma forma, amenizar a nossa consciência. Porque, no fundo, todos nós temos uma consciência. E toda vez que você dá uma desculpa para Deus, você vai ter a consciência de que aquilo é uma desculpa. Às vezes você pode até ficar tentando se convencer na sua própria mente de que aquilo não é um problema, de que aquilo não é uma desculpa, mas no fundo, todos nós temos uma consciência. E o que eu queria falar para você? A semana passada, a gente conversou um pouco sobre as desculpas que a gente dá para não assumir o quê? As nossas responsabilidades. Porque todas as desculpas que a gente dá na vida, elas sempre vão justificar o quê? Um comportamento nosso. E o que é um comportamento? Cara, um comportamento, ele é uma expressão das pessoas. As pessoas se comportam de uma forma. Elas, às vezes, estão expressando algo. Então, ou seja, quando eu entendo que uma desculpa, ela justifica um comportamento, e um comportamento, ele é uma expressão minha, o que eu vou entender? Que por trás de todo comportamento meu, existe uma raiz mais profunda que ele. Ou seja, todos os nossos comportamentos, eles têm uma origem, eles são originados em algum lugar. Aí você fala assim, Paulo fala para Timóteo, da onde que surgem as guerras? Aí ele responde, surgem dos desejos ruins do seu coração. Agora, o que eu quero dizer para você? Toda vez que você dá uma desculpa, toda vez que você se comporta de alguma forma, isso daí primeiro nasceu em um lugar mais profundo. Aonde? No seu coração. Porque todos os seus comportamentos, eles são originados primeiramente no seu coração. Tanto os comportamentos bons como os comportamentos ruins. Todos eles nascem primeiro no seu coração. Aí eles passam pela sua mente, né? Porque tudo aquilo que você vai agir, você pensa e você age. Às vezes você fala assim, nem pensei, é impossível. Nem que seja por uma fração de segundos.
Algo nasceu no seu coração, passou pela sua a mente e você se comportou daquela forma. Então, eu queria, para a gente entender isso, ler com você uma passagem conhecida, que é a passagem de Caim e Abel. Então, lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. E aí, por que está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Ou seja, por que você está se comportando assim? Da onde está saindo esse comportamento? Deus estava perguntando para ele. E aí ele falou assim: se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito, mas se não fizer, tome cuidado. Por quê? Porque o pecado, ele jaz à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve controlar. Então, o que a gente precisa entender? Que no decorrer dessa passagem, o que vai acontecer? Caim, ele vai matar Abel, não é verdade? Olha o que está escrito aqui. Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o que acontece? Aonde que nasceu esse comportamento violento dentro de Caim? No coração dele. É por isso que você precisa entender que na sua própria vida, por trás de todos os seus comportamentos, por trás de todas as suas desculpas, muitas vezes, tudo isso daí nasce em primeiro lugar aonde? No seu coração. Então, se você quiser mudar um comportamento, quem aqui essa semana teve algum tipo de comportamento ruim? Então, beleza. Ainda bem que você levantou a sua mão, então eu não estou aqui sozinho. O que eu quero te dizer? Se você quer mudar o seu comportamento, você precisa tratar o seu coração. Porque por trás do seu comportamento, a raiz dos seus comportamentos, da forma de que você se comporta, como você se comporta, que você fala, como você fala com as pessoas, você trata como você trata as pessoas. Por trás disso, a raiz disso, do problema, está onde? Está no seu coração. Então, se você quer tratar um comportamento, você precisa tratar o seu coração. Eu queria ler através desse entendimento. Vocês estão me entendendo? Faz um sinalzinho aí com a mão, faz um joinha. Então, através desse nosso entendimento, eu queria ler uma passagem ali de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 37. É uma passagem que vocês conhecem. Então, ele diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força
e de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, quando Jesus ele foi questionado por esse mestre da lei sobre qual era o maior mandamento, na verdade, o homem estava perguntando: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: o que a lei diz? Aí o homem respondeu: a lei fala sobre amor. Só que quando Jesus falou, ele falou assim: vai e faça o mesmo. Por quê? Porque se existe amor no seu coração, o amor ele vai ser expressado através de um comportamento. Então você percebe que o grande mandamento da lei fala sobre o quê? Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, toda a força e toda a mente. Ou seja, no amor não existe parcialidade. Existe o quê? Completude. Por quê? Porque o amor, ele precisa encher o nosso coração. Agora, quando Jesus responde para aquele homem com uma história, a história do bom samaritano, o que a gente entende, o que a gente percebe? Que todo o amor na nossa vida, ele é expressado em ações, em comportamento. Então, se você diz que você ama, isso precisa refletir nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Tanto para com Deus, como para com as pessoas. Agora, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente vive, ela revela, ela mostra o quê? A dimensão, a grandeza do nosso amor. Agora, vamos pensar aqui, primeiramente, naquele que é o nosso amor por Deus. Por quê? Porque a forma como você vive, a forma como você se comporta, ela expressa o quê? A grandeza do seu amor por Deus. Não adianta você falar, eu amo a Deus, e você vive uma vida que desobedece a Deus, que contradiz com aquilo que Deus ele revela na palavra dele, que é a vontade dele. Então você está dizendo com os seus lábios que ama a Deus, mas no seu coração você está distante de Deus. Que é aquilo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 15, que Jesus repete uma palavra do profeta Isaías. Jesus falou para os religiosos, ele falou, vocês são hipócritas. Por quê?
Porque vocês me louvam com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está distante de mim. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que a forma como você se comporta, a forma como você vive a sua vida no dia a dia, não é aqui no Google Meet, porque aqui, quando eu olho para a carinha de vocês, eu só vejo santos. Eu vejo a auréola na cabeça de vocês. São pessoas boas, são pessoas demais. É a expressão da santidade. Mas eu não estou falando daqui. Eu não estou falando de uma reunião na igreja. Eu estou falando da forma como você vive no seu dia a dia. A forma como você se comporta. A forma como você trata a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas da rua, os seus irmãos da igreja. A forma como você vive, tudo que você faz, ou você está amando a Deus, ou você não está amando Ele. Ou você está agradando a Deus, ou você não está agradando Ele. É por isso que a gente precisa hoje refletir sobre a verdade do que da dimensão do nosso amor por Deus. Porque se eu perguntar para cada um de vocês, você ama a Deus? Todo mundo vai levantar a mãozinha e vai falar assim, não, pastor, Vini, eu amo a Deus. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu não vou perguntar se você ama a Deus ou não. Eu vou perguntar de que forma você tem vivido. Eu vou perguntar de que forma você tem expressado o seu amor a Deus. Por quê? Porque o nosso grande problema é, às vezes, a gente diminuir o significado daquele que é o verdadeiro amor. Para quê? Para que isso se ajuste e se enquadre naquela que é a nossa conveniência. É por isso que Jesus ele fala, ame de todo o coração. Porque o nosso grande problema é muitas vezes o quê? Nós termos o nosso coração dividido. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele falou, em alguns momentos a semente, ela cai aonde? Num solo onde ela nasce e os espinhos nascem. Ou seja, no mesmo solo está crescendo dois tipos de semente. E isso fala de um coração dividido. E aí ele fala assim, mas aí o que acontece? As questões da vida, elas vão sufocando a palavra de Deus dentro do nosso coração. E logo, o que acontece? Aquilo que Deus semeia no nosso coração se perde e acaba morrendo. Então, o que eu queria que nós pudéssemos refletir aqui nessa manhã? Poxa, quantos amam a Deus? Faz aqui um sinal com a mãozinha. Todo mundo. Agora, de que forma você tem vivido a sua vida? De que forma você tem expressado o seu amor a Deus? Porque isso é importante. Não é só dizer que eu amo, é viver uma vida que expresse o quanto eu amo a Deus. Agora, se você abrir, não precisa não, eu vou colocar aqui, lá em João 21, Jesus, ele tem um encontro com Pedro. João 21, do 15 ao 19. Só para você entender, deixa eu explicar para você o que aconteceu. Jesus morreu na cruz. Mas quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus, vocês sabem disso. Então, Pedro, ele dizia que amava Jesus. E aí Jesus falou para ele, Pedro, é o seguinte, quando você se converter,
você vai fortalecer seus irmãos. Mas Pedro respondeu para Jesus: Jesus, é o seguinte, eu estou pronto para ir, para até morrer com o Senhor. E Jesus falou assim: você não está pronto. Na verdade, hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí, o que aconteceu? Jesus foi preso e Pedro negou Jesus. Vocês conhecem essa palavra. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí, olha que interessante. Jesus morre na cruz e Pedro fica profundamente amargurado, porque ele sabe o que ele fez. É que nem a gente sempre sabe o que a gente faz. Aí, o que Pedro faz? Pedro vai lá e volta a pescar. Aqui em Lucas, em João, no capítulo 21. Ele fala, Jesus morreu, ele vai pescar. Então, ele abandona a vida que Jesus tinha dado para ele. Porque se você lembrar lá em Lucas 5, Jesus fala o que para Pedro? Pedro, me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Então, o que acontece? Pedro, porque ele estava amargurado, ele volta para a velha vida dele. E ele fala, vou pescar. E quando ele está lá pescando, o que acontece? Ele não consegue pescar. E Jesus aparece ali, e aqui, de novo, tem a segunda pesca maravilhosa, e tal. Aí eles comem, eles têm uma refeição, e depois da refeição, Jesus puxa um assunto com Pedro. Jesus não acusa, fala assim, você me traiu, hein? Tô ligado em você. Jesus não fala nada disso. Mas Jesus começa, então, a ter um diálogo com Pedro. E ele fala assim, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? E ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então ele disse, cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Então Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. E Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então disse Jesus, siga-me. Olha que interessante, né? Jesus, ele começa a ter um diálogo com Pedro. E Jesus, ele chama Pedro de Simão. E lá em João, no capítulo 1, Jesus, ele tinha mudado o nome de Simão. Jesus, ele tinha chamado Simão de Pedro. Por quê? Porque Simão significa um caniço de uma vela. É alguém que é agitado pelo vento. E Cefas significa Pedro, né? Rocha, firmeza. Então, o que você precisa entender? Jesus, ele sabia das oscilações que Pedro vivia pelo aspecto emocional. Mas, quando Jesus agora aparece aqui para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Ele fala, você me ama? E eu sinto que Jesus está fazendo essa mesma pergunta para nós nessa manhã. Ele está dizendo para mim, está falando, Vini, você me ama? Ele está falando para cada um de vocês, você me ama? Você me ama? Você ama a Deus? Então,
apacenta as minhas ovelhas. E por que ele pergunta isso? Porque a forma como a gente vive revela se nós amamos a Deus ou se nós não amamos a Deus. Então, eu sei que não existe dúvida de que você ama a Deus. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o quanto nós amamos a Deus mais do que todas as outras coisas que nós amamos? É por isso que lá em Romanos 12, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Se você ama a Deus, e se você quer viver uma vida que expresse o seu amor a Deus, uma vida de amor é uma vida de sacrifício. Escute isso. Uma vida de amor é uma vida de sacrifício. Não adianta a gente falar assim: puxa, eu amo a Deus. Porque a sua jornada de amor por Deus muitas vezes vai exigir de mim e de você algum tipo de sacrifício. Vai exigir de nós algum tipo de renúncia. Vai exigir de nós algum tipo de entrega. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que perder a sua vida, acha-la. Então, às vezes, a gente criou uma ideia de uma vida cristã que não vai exigir de nós nenhum tipo de sacrifício. O problema é que uma vida de amor é uma vida de sacrifício. Não existe expressões de amor sem sacrifício. Então, eu não sei o quanto isso faz sentido para você. Faz sentido que uma vida de amor é uma vida de sacrifício? Parece que a gente está tentando tirar isso do cristianismo nesses dias. Mas o que eu quero te dizer é que toda vez que você dá uma desculpa para Deus, eu não consegui fazer isso, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Toda vez que você dá uma desculpa para Deus, no fundo, você não teve o amor suficiente que fosse maior do que a sua desculpa. Então, as nossas desculpas para não vivermos de uma forma agradável a Deus, no fundo, elas revelam um amor que não é suficiente para nós vencermos as desculpas que nós damos para não fazer a vontade de Deus. É por isso que, nesses dias, no ano de 2021, se você quiser abraçar uma vida de responsabilidade, você precisa abraçar uma vida de amor. Se você quiser abraçar uma vida de responsabilidade, você precisa abraçar uma vida de amor a Deus. E se você quiser abraçar uma vida de amor, você vai precisar abraçar uma vida de sacrifício. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, João escreveu isso. E eu sinto que, às vezes, com o tempo, algumas coisas vão se perdendo dentro de nós. E a gente precisa ser lembrado delas. Né? Porque muitas vezes, com o tempo, o amor que nós sentimos dentro de nós por Deus, ele vai se esfriando. E quando nós, às vezes, começamos a nossa jornada, a gente faz todo tipo de sacrifício para Deus. Se você está anotando, eu gostaria que você começasse a lembrar, na sua jornada com Deus,
Quantos sacrifícios você já fez por Deus? Quantas vezes você se desdobrou e você fez algo por amor a Deus? Mas a verdade é que com o tempo, algumas coisas vão se esfriando dentro de nós. Em Apocalipse, no capítulo 2, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre as estrelas, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz, e eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no começo. Veja onde você caiu. Arrependa-te e volta a praticar as obras do início que praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. Então percebam uma coisa. Às vezes, com o tempo, o vai esfriando. E a gente vai perdendo algumas coisas dentro de nós. Então, no começo, às vezes você começa a caminhar com Jesus, caminhar com Deus, você faz tantas coisas com alegria, mas, com o passar do tempo, aquele que era o seu sacrifício vai dando lugar para as desculpas. E cada desculpa que você dá para Deus, para tomar uma decisão e para fazer uma coisa que você precisa fazer, é, na verdade, um sinal de que o amor dentro de você por Deus, ele está esfriando. Então, quando você olhar para as desculpas que você dá, porque nós damos desculpas. Quem dá desculpas aqui? Quem anotou as desculpas que você deu aqui essa semana? Você deu desculpas essa semana. Hoje, talvez você levantou agora, você fala assim, eu não dei nenhuma desculpa ainda. Mas daqui a pouco você vai dar alguma desculpa. Então, a hora que você der uma desculpa, você vai lembrar disso. Por quê? Porque as nossas desculpas, elas expressam um amor que a gente perdeu dentro de nós. E é incrível que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo alguns valores dentro de nós. Como aquela parábola em Lucas 15, da dracma perdida. Às vezes a gente perde coisas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio coração. E com o tempo você ia e não tinha tempo ruim, você seguia Jesus, não tinha problema. Mas com o tempo, os sacrifícios que você fazia, eles vão dando lugar às nossas desculpas. Eles vão dando lugar às nossas justificativas. Agora, não existe sacrifício sem amor e não existe amor sem sacrifício. É por isso que Paulo fala, esse é o vosso culto racional, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? Isso daí fala o quê? Da sua vida. Isso fala de você mesmo. Que muitas vezes, para agradar a Deus, você vai ter que sacrificar a você mesmo. O problema é que a gente gosta de promoção. É ou não é? Quem gosta de promoção aqui? Quem gosta de cupom aqui? Cupom. A Luísa vive me zoando, ela fala assim, pai, você é viciado em cupom. Então eu tenho o Shell Box para pagar combustível barato. Eu tenho, abastece aí do Ipiranga para pagar combustível barato. Eu tenho o cadastro do Pão de Açúcar, o cadastro do Carrefour. Todo lugar que eu vou, eu quero um cupom. Não é verdade? Porque a gente gosta disso. Então, parece que está dentro de nós uma mentalidade do quê?
de pagar um preço mais barato pelas coisas. Só que quando chega diante de você algo que você precisa sacrificar diante de Deus, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer negociar com Deus. Porque a gente está esquecendo que uma vida de amor é uma vida de sacrifício. Então, a pergunta não é se eu estou disposto a sacrificar ou não, porque todos nós sacrificamos. Mas a pergunta é, pelo que eu estou disposto a sacrificar? Porque se você lembrar, a sua vida ela vai falar de sacrifícios que você fez. Sacrifícios que você fez numa faculdade para se formar. Só você sabe o sacrifício que você fez para pagar a sua faculdade. Sacrifícios que você fez por conta de um trabalho. Ou até mesmo sacrifícios que você fez para ir numa festa, para tirar férias, né? Para fazer uma viagem. Por quê? Porque às vezes a gente faz diversos sacrifícios. Outro dia o Lesão, ele me convidou para ir almoçar. A gente foi num restaurante, sem brincadeira. A gente ficou 24 horas na fila de espera para comer no restaurante. E eu não tinha nem levado meu cobertor, passei frio à noite, tomei geada, né? 24 horas. Por que a gente faz esse sacrifício? Cara, quando você olha para a carinha ali do ursinho carinhoso, do Lesão, não tem como você não sacrificar por conta dele. Mas o que a gente precisa entender? Cara, na vida a gente faz diversos tipos de sacrifício. Então a pergunta não é se você está disposto a sacrificar ou não, mas pelo que você está disposto a sacrificar. Quem aqui já passou alguma noite sem dormir? Uma noite em claro? Quantas vezes você passou uma noite em claro por conta de um trabalho, né? Ou por conta de uma festa, né? Ou por conta de alguma coisa? Agora, a gente precisa entender o quê? Que quando você quer dar um presente para alguém, um presente para alguém que é importante para você, aquele presente muitas vezes vai custar caro. É ou não é? Quem aqui já deu um presente caro para alguém alguma vez? Teve até que parcelar no cartão. Por quê? Agora, por que você dá um presente bom para uma pessoa? Porque você está tentando mostrar para aquela pessoa o quê? Poxa, essa pessoa aqui, ela é importante para mim. Essa pessoa, ela é valiosa. Então, o que eu percebo? Se a pergunta não é se eu estou disposto a sacrificar ou não, mas pelo que eu estou disposto a sacrificar, no fundo, nós não temos desculpas. O que falta em nós, muitas vezes, é um nível de amor mais profundo. Para quê? Para nós fazermos os sacrifícios que são necessários para expressarmos uma vida de amor a Deus. É por isso que nós precisamos aprender o quê? A amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando você pergunta se você ama a Deus, você levanta a sua mão. Mas quando eu falo assim, e como você tem expressado o seu amor a Deus? E aí a resposta, ela é outra. Sabe, eu poderia dar para vocês, cara, inúmeros exemplos de sacrifício. Quando eu namorava a Flávia, cara, a Flávia, ela morava a quilômetros de distâncias da minha casa. Acho que 5 ou 6 quilômetros. Às vezes eu ia até a casa dela a pé, voltava para a igreja, a gente ia para a igreja a pé, depois eu ia levar ela a pé e depois voltava para casa a pé. Cara, num dia só, caminhava ali, a São Silvestre. Mas por quê?
Porque eu estava apaixonado por ela, a gente estava namorando ali, eram 2 jovenzinhos e tal, eu fazia sacrifício. Mas a história mais emblemática de quando a gente namorava é a história da melancia. Por quê? Porque eu estava andando com ela assim, e a gente estava longe da casa dela e tinha um caminhão de melancia. Eu falei assim, quer levar uma melancia? Ela falou, quero. E a gente comprou uma melancia. Imagina, aí eu estava na metade do caminho, então faltava 3 quilômetros. Imagina, eu caminhei 3 quilômetros carregando uma melancia, ainda escolhi a melhor melancia. Gente, eu fiquei assim, ó, eu segurava aqui, colocava no ombro, colocava na cabeça, colocava no outro ombro, eu não aguentava mais carregar aquela melancia. E outra, você não pode fraquejar, você não pode falar assim, vamos parar um pouquinho, porque isso é um sinal de fraqueza do homem. Só que eu falo para você, quando a gente chegou lá e eu coloquei a melancia na mesa, meu braço continuou assim. Meu braço ficou paralisado 3 meses depois, ele ficou sem se mexer, meu braço. Porque ele ficou ali, ó, eu não conseguia mais, de tanta dor que eu tive para carregar aquela melancia. Mas por quê? Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está namorando, a gente sacrifica. A gente se sacrifica pelos filhos, é ou não? Quem aqui é pai ou mãe? Quantos sacrifícios você já fez pelos seus filhos? Você deixa de comprar uma coisa para você, você deixa de comer uma coisa. Por quê? Por amor aos seus filhos. Por quê? Porque a gente vive sacrificando, sabe? E isso é uma expressão de amor. Isso é uma expressão do quanto aquelas pessoas são importantes na nossa vida. E você se sacrifica pelo seu marido, você se sacrifica pela sua esposa. Eu lembro que eu tinha um trabalho e eu ganhava aquele ticket refeição. Quem lembra aqui? Ticket refeição em papel. E aí, eu às vezes passava uma semana inteira, eu comia ali com ticket, então eu almoçava uma coxinha e uma coca, uma coxinha e uma coca, uma coxinha. Para quê? Para sobrar um ticket, para no sábado eu poder ir levar a Flávia para a gente comer uma pizza. Então eu fazia aquele sacrifício a semana inteira para sobrar um ticket à noite, para o sábado, para a gente comer uma pizza. O que é isso? Cara, isso são expressões de amor. Agora, se você falar da sua vida com Deus, tá? Do seu relacionamento com Deus, quais são as expressões de amor que você tem para com Deus hoje em dia? Como você expressa o seu amor a Deus? Sabe, eu lembro de tantas coisas que eu já fiz por Deus, e eu posso contar aqui para vocês diversas histórias. Sabe, eu lembro que a nossa igreja, ela precisava arrecadar um recurso. Se eu não me engano, precisava arrecadar, acho que 50 mil reais em uma semana. E a gente se juntou, todo mundo, para ir vender coisas, para ir fazer coisas. Então, cara, a gente pegou... Eu pegava uns fardos de água, ia vender água de porta em porta para arrecadar esse dinheiro. E no final das contas, a gente conseguiu arrecadar aquele recurso que a gente precisava. Por quê? Porque todo mundo da igreja se uniu em prol daquilo. Eu posso falar para você aqui de quantas noites eu já passei acordado, de quantas vezes eu comi mal, por amor ao evangelho, por amor às pessoas, por amor à obra de Deus, sabe? Quantas vezes eu andei demais e fui a pé e voltei a pé. Por quê? Porque eu falo assim, cara, eu amo a Jesus, eu preciso fazer algo por ele, eu não posso ficar dando desculpas para isso, sabe? E quantos sacrifícios, quantas ofertas que nós já demos. Agora, às vezes a gente sacrifica
pela nossa vida, a gente sacrifica pela nossa família, a gente sacrifica pelos nossos filhos, a gente sacrifica por tanta coisa. Por que que a gente não pode sacrificar para Deus? Por que que a gente não pode ser mais intenso na nossa expressão de amor a Deus? Por que que quando é para Deus, a gente dá uma desculpa? Por que quando é para Deus, eu falo assim, eu não posso, isso daqui para mim é complicado, isso daqui para mim é difícil. Sabe por que que a gente dá desculpa para Deus? Porque, na verdade, a gente perdeu o primeiro amor. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você passou uma madrugada acordado para ficar orando e para ficar passando tempo com Deus? Quando foi a última vez que você fez isso? Porque você falou assim, não, eu quero passar mais tempo com Deus. Mas é mais fácil você falar assim, não, eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado. E a gente parou de sacrificar para Deus. E quantas vezes você fala assim, vamos ler um livro? Eu não gosto de ler. Quem aqui não gosta de ler? Faz um sinal com a mão. Beleza. Quantas coisas que você não gosta, você já teve que fazer? E quantas coisas que você não gosta, que você faz? Mas você percebe que para Deus é mais fácil você falar assim, eu não gosto, então eu não vou ler. E simples. É simples assim. E aí, sabe o que eu falo? Não, Deus me entende, Deus me conhece, Deus ele sabe quem eu sou, e eu amo. E eu te amo, e as nossas canções de adoração são essas, Jesus, eu te amo, me mata agora, uma vida é pouco para te amar, e a gente canta isso, mas eu não estou falando que isso é um problema, mas tudo aquilo que a gente canta precisa ser verdade, a gente precisa viver uma vida que expresse amor, que expresse o quanto eu amo a Deus. E você quer expressar o quanto você ama a Deus? Cara, passa uma noite acordado, orando e falando, Jesus, eu te amo, eu estou com sono, eu estou cansado, mas eu quero passar essa madrugada aqui junto com você, porque eu quero te conhecer, porque eu quero sacrificar, porque eu quero ir mais profundo no nosso relacionamento. E isso é uma expressão de amor a Deus. Senhor, eu te amo, então eu quero falar, eu não gosto, eu odeio ler livros, mas eu quero ler esse livro aqui, que fala sobre propósito, aqui, 40 dias com propósito, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro que fala sobre o Bom Dia Espírito Santo, porque eu quero te conhecer melhor. Eu não gosto de ler, mas eu quero fazer esse sacrifício, porque eu te amo, Senhor, porque você é importante para mim. Então, eu não vou fazer só as coisas que eu gosto, só as coisas que eu quero, eu vou sacrificar. E posso falar uma coisa, quando a gente está no primeiro amor, não tem desculpas, não tem tempo ruim, qualquer coisa você vai fazendo, e você vai falando, não, eu vou lá, o que tem? Hoje tem, se tiver culto de segunda a segunda, eu tô lá, não, porque eu quero, porque eu amo, porque Deus é importante para mim, e não tem desculpas, não tem tempo ruim, mas quando o tempo vai passando, esse amor vai esfriando, e as nossas expressões de amor, elas também vão esfriando. Então, quantos cristãos que nós temos que, cara, eles vão lá, eles não leem a Bíblia. E aí, sabe o que você fala? Se eu perguntar para você, você leu a Bíblia essa semana? Você vai falar, li? Você leu todos os dias? Aí você já começa a dar uma desculpa. Eu não tive tempo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas aí eu quero te falar, pega o seu celular. Vê quanto tempo você ficou no celular. Duvido que você ficou menos que 1 hora no seu celular todo dia. Se você ficar lendo a Bíblia 1 hora, você termina de ler a Bíblia em menos que 3 meses. Se você ler a Bíblia 1 hora todo dia. Mas sabe qual que é o problema? Para Deus, a gente dá uma desculpa.
Sabe por quê? Porque a gente fala assim, não, Deus é amor. A gente faz até assim, Deus é paz e amor. Não, isso daí é Hare Krishna. Deus é amor, cara. Mas ele também recebe cada uma das nossas atitudes. E existem atitudes suas que agradam a ele e existem atitudes suas que não agradam a ele. E Deus, ele vê quando em cada um de nós está faltando amor. E a quantidade de desculpas que nós damos para Deus, elas nada mais são do que uma expressão da falta de amor por Deus que nós temos nos nossos dias. E eu queria falar isso daí hoje para você. Por quê? Porque as coisas na sua vida só vão mudar quando você levantar sua mão e reconhecer e falar assim, cara, tá faltando amor por Deus. Às vezes eu digo que eu amo a Deus, mas eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso me arrepender. Eu preciso lembrar onde eu caí e eu preciso voltar às obras. Porque assim, olha só, cara, às vezes a gente voltou para a igreja, né? Semana que vem a gente vai ter lá o turno de oração, sexta-feira. E aí a gente volta para a igreja e a gente fala assim, poxa, tem a pandemia, tá um perigo, tá difícil ir na igreja. Aí eu falo assim, cara, eu não vou na igreja hoje, pastor. Por quê? Por conta da Covid. Porque eu tenho que ficar em casa. Só que, por exemplo, você não vai para a igreja, mas você vai para a praia, você vai para o mercado, você vai para o trabalho, você vai para todos os outros lugares. Mas para a igreja você não vai. Então você fala assim, não, o problema é a Covid. Então, para tudo na vida que você quiser, deixa eu te falar, se você quiser, você vai arrumar uma desculpa. Então, o que a gente precisa pensar? Poxa, fala de Jesus para alguém, fala de Jesus para algum amigo, fala de Jesus para uma pessoa. Ah, não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Engraçado que a gente tem vergonha de falar de Jesus, mas a gente não tem vergonha de falar de outras coisas. Eu tenho vergonha de falar de Jesus, mas eu não tenho vergonha de falar de futebol. Eu tenho vergonha de falar de Jesus, mas eu não tenho vergonha de falar de outras coisas. Sabe? Ah, dê uma oferta. Ah, eu não posso. Eu estou sem condições para dar uma oferta. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro. Mas, olha, apareceu aqui essa oportunidade. Vamos viajar? Vamos fazer isso? Cara, eu arrumo dinheiro na hora. Ah, vamos orar? Puxa, eu estou sem tempo para orar. Mas eu tenho tempo para outras coisas. Então, às vezes eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde para fazer outras coisas. Se eu for assim, vamos jejuar? Ah, eu não consigo jejuar. Eu começo a jejuar, mas eu não consigo. É muito difícil. Eu passo mal. Eu isso, eu aquilo. E por quê? Porque as coisas para Deus, eu dou uma desculpa e está tudo resolvido. E conforme você não vai percebendo, eu quero te dizer, você vai se perdendo, você vai se perdendo, você vai se perdendo. O amor, ele vai perdendo dentro de você, ele vai perdendo, ele vai perdendo. Agora, tudo vai depender o quê? Do que realmente move você. Se você realmente ama a Deus, você vai estar disposto o quê? A ir até as últimas consequências por conta do seu amor a Deus. É por isso que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus falou assim, antigamente, você fazia o que você queria.
Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai fazer coisas que você não quer. E muitas vezes, a expressão do nosso amor por Deus vai levar a gente a fazer coisas que a gente não quer. E Jesus estava falando isso por conta do quê? Pedro, eu sei que morte que você vai ter. E diz a história que Pedro, quando morreu, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E perguntaram e falaram para ele: a gente vai matar você crucificado. Ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Ele falou: por favor, me crucifica de cabeça para baixo. Sabe o que significa isso? Que algumas coisas, com o passar do tempo, elas foram o quê? Mudando dentro de Pedro. E talvez, nessa manhã, algumas coisas, com o passar do tempo, elas foram mudando dentro de nós. E a gente parou de viver uma vida de sacrifício para Deus. Talvez algumas coisas se perderam dentro de você. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus ele está trazendo essa palavra não para te acusar, mas Ele está trazendo essa palavra para dizer assim: lembra de onde você caiu e volta e se arrepende, porque uma vida de amor é uma vida de sacrifício. E a gente precisa nesses dias, como igreja, como corpo de Cristo, viver como homens e mulheres que são apaixonados por Jesus. Porque ninguém pode parar um homem e uma mulher que está apaixonado por Jesus. Um homem e uma mulher que está apaixonado por Jesus não tem tempo ruim para ele. Um homem e uma mulher que está apaixonado por Jesus, essa pessoa vai cruzar o oceano. Essa pessoa, ela não vai ter limites. Ela vai parar de dar desculpas, porque ela vai entender que não existe desculpas para Deus, e ela vai se sacrificar, e ela vai, na verdade, romper com ela mesma. E eu quero declarar nessa manhã que Deus, Ele está chamando eu e você para que nós possamos voltar ao primeiro amor, porque essas desculpas que nós temos dado, elas revelavam que uma expressão de que estava faltando um amor mais sacrificial por Deus. Quando você diz assim: ai, pastor, eu não aguentei, eu pequei, eu não resisti, eu isso, eu aquilo. Cara, quando você diz isso, eu não consegui, é que o amor que você tem por Deus, ele não foi suficiente para você resistir a essa tentação. Mas homens e mulheres que são homens apaixonados por Deus, eles conseguem resistir às tentações, não porque eles são proibidos disso ou daquilo, não, porque o amor deles faz com que eles superem as tentações. Eles falam, o amor deles faz com que eles rompam consigo mesmo. E nesses dias Deus está chamando a gente para viver como igreja, uma igreja que ama, uma igreja que sacrifica. Então, se você realmente entender essa palavra, você vai começar a viver outro nível. Ao invés de você dar desculpas para não orar, você vai começar a sacrificar para ter uma vida de oração mais constante. Ao invés de você dar desculpas para jejuar, você vai começar a sacrificar para ter uma vida de jejum. Ao invés de você dar desculpas para não pregar o evangelho para as pessoas, você vai começar a sacrificar para pregar o evangelho. Por quê? Porque uma vida de amor é uma vida de sacrifício. E eu queria, em nome de Jesus, fazer uma pergunta para você. Quantos sacrifícios você já fez por Jesus? E talvez com o tempo, isso se perdeu dentro de você. Será que você está disposto a voltar ao primeiro amor? Será que você está disposto a parar de dar desculpas e falar assim: não, eu vou fazer os sacrifícios que são necessários, mas eu vou viver uma vida de amor a Deus acima de todas as outras coisas. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante.
E eu queria que você pensasse justamente nisso. Quantas desculpas você dá, muitas vezes, para não fazer o que você precisa fazer pelo Senhor? Quantas desculpas você dá para não fazer o que você precisa fazer pelo Senhor? Quantas desculpas você dá, muitas vezes? Quantas desculpas você dá para não fazer, muitas vezes, o que você precisa fazer? E começa a falar agora para o Senhor: Senhor, me perdoa, 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 me perdoa. Talvez você está vivendo tantos anos com Jesus. E uma época da sua vida você sacrificava muito mais por Jesus do que você sacrifica hoje. Diga para Deus nessa manhã: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Alguns valores se perderam dentro de mim. Mas eu quero resgatar isso, Senhor. Eu entendo que uma vida de amor é uma vida de sacrifício. Eu comecei a dar uma desculpa, eu comecei a dar outra desculpa e de repente a minha vida se encheu de desculpas. Senhor, eu tenho vivido uma vida cheia de distrações. Eu tenho vivido uma vida em que eu estou tomado por tantas coisas. E tudo que é para o Senhor, eu me escondo atrás das desculpas. Mas nessa manhã, eu vou sair de trás das desculpas. E eu vou falar: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor. Me leva de volta, Senhor. Eu quero voltar para aquele lugar onde eu vivia de uma forma apaixonada, onde eu fazia o que fosse necessário para expressar o meu amor a Ti, Senhor. Senhor, eu rejeito hoje na minha vida toda a acomodação, toda a paralisia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero voltar a queimar. Se você puder, diga isso para o Senhor. Senhor, incendeia, incendeia, me incendeia nessa manhã. Eu quero voltar a esse lugar de amor, eu quero voltar a esse lugar de paixão, eu quero voltar a queimar por Ti, eu quero voltar ao primeiro amor. Espírito Santo, em nome de Jesus, começa a tocar os meus irmãos e as minhas irmãs agora. Em nome de Jesus, todas as mentiras, todas as acomodações na carne, todas as desculpas, para que eles não deem os passos que eles precisam dar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar agora em nome de Jesus, eu quero declarar que todas as desculpas, elas caiam por terra em nome de Jesus, e que os teus filhos, eles sejam livres de cada desculpa na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Pai, sim, sim, todas as desculpas, nós nos desfazemos delas, mas o que nós precisamos hoje é de um aumento de amor. Diga: Senhor, aumenta o seu amor, aumenta o amor dentro de mim. Nesses dias o que eu preciso é de um aumento de amor. Eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais do que eu amo. Porque se eu te amar mais do que eu amo, então eu vou sacrificar. Sim, Pai, eu preciso te amar mais do que eu amo. Eu quero entrar nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar. Fala: Senhor, me incendeia. Senhor, me incendeia. Senhor, me incendeia. Fala isso para o Senhor, Senhor, me incendeia nessa manhã. Eu quero voltar para esse lugar de amor.
Eu quero voltar para esse lugar, eu quero voltar para esse lugar, eu quero voltar para esse lugar de amor. Fala, Senhor, me incendeia nessa manhã, me incendeia nessa manhã, me incendeia nessa manhã, me incendeia nessa manhã. Fale para Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Oh, nada mais me satisfaz, Senhor. Eu te amo, eu te amo. Ah, Jesus. Oh, eu te amo, Jesus, eu te amo. Feche os seus olhos e fale isso para Ele. Fale, Jesus, eu te amo. Aumenta o nível de amor. Aumenta o nível de amor. Aumenta o nível. Aumenta o nível de amor nesses dias. Aumenta o nível de amor. Aumenta o nível de amor nesses dias. Oh, aumenta o nível. Amém. Aumenta o nível. Ah, Jesus, Jesus. Jesus, te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, te amo. Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Te amo. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Aleluia, 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 aleluia. Queremos voltar a esse lugar, Jesus. Queremos voltar. Fala, Jesus, eu quero voltar a gastar tempo com o Senhor. Eu quero gastar mais tempo com o Senhor. Eu quero fazer os sacrifícios que forem necessários. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, aumenta o nível de amor, aumenta o nível de amor, aumenta, levanta uma igreja, levanta homens e mulheres que crescerão em amor nesse ano de 2021, Pai. Sabe, nós não nos esconderemos mais atrás das nossas desculpas. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, Pai. Senhor, eu abençoo o Flávio, abençoa a Pâmela, abençoa a Marina, a Angélica, abençoa o seu Erivelto, abençoa a Inês, abençoa minha mãe, abençoa a Miriam, abençoa o Cristiano, abençoa a Tamires, o Luciano, a Isabelle, a Adriana, abençoa o Leandro, abençoa a Maria, abençoa a Igley, abençoa o David, abençoa a Tereza, o Marco, Senhor, abençoa a Geice, o Eric, abençoa o Jorge, a Bruna, a Luísa, a Carol, abençoa a Beatriz, eu abençoo a Flávia, a Ana, abençoa a Estela, o Edu, abençoa a Bárbara, sim, Senhor, abençoa a Lígia, a Dona Aida, o seu Sérgio, a Aline, o Profis, abençoa, Senhor, a Meire, abençoa a Priscila, a Pri, Pai, abençoa os teus filhos, e eu quero te pedir, aumenta nesses dias o nível de amor dentro de nós, Pai, que nós possamos parar de dar desculpas, e nós vivamos de uma forma que a forma como nós vivamos possa expressar que nós amamos a Deus, Pai. Aumenta o nosso amor, que nós possamos nos dispor, Pai, que nós possamos nos sacrificar. Desperta os teus filhos, que eles possam passar madrugadas acordados em oração. Desperta os teus filhos, que eles possam ter um comprometimento em ler as Escrituras, que eles possam ter um comprometimento em jejuar, Pai. Não porque isso é um ritual religioso, mas porque eles amam, porque eles querem mais de Ti, porque eles querem mortificar a sua carne e querem mais da sua presença. Sim, Pai, sim, desperta os Teus filhos, que eles se comprometam hoje. Se você entende que você deu desculpas e parou de se sacrificar, começa a orar agora e dizer para Deus que as coisas pelas quais você quer se comprometer hoje. Sim, Pai, que nós possamos nos comprometer com a oração, que nós possamos nos comprometer com a sua casa, que nós possamos nos comprometer em pregar o evangelho, que nós possamos nos comprometer em fazer discípulos.
sim, Espírito Santo, sim, Espírito Santo, que haja um compromisso, que nós possamos nos comprometer, que haja um compromisso nesses dias, que a gente possa se comprometer sim, aumenta o nível do nosso compromisso nesses dias, e que todas as desculpas na nossa vida, elas cessem, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, que tempo maravilhoso nós tivemos aqui. E que realmente essa palavra, ela possa gerar em você o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Que essa palavra, ela possa te fazer o quê? Rever a forma como você tem vivido a sua vida. Que a vida de cada um de vocês possa ser uma expressão de louvor e de adoração a Deus. Que tudo aquilo que você fizer, todas as suas atitudes, né? Amém, Eric? Jesus nos enche com amor aqui. Né? Que todas as suas atitudes, elas possam mostrar isso. Eu amo Jesus. Que alguém, quando olhar para você, saiba que você ama Jesus, só de olhar a forma como você vive. Porque a forma como você vive vai expressar isso. Amém? Eu queria que nessa manhã, nós, debaixo desse mesmo entendimento, agora é um momento que nós temos, né? Que nós, todas as vezes que nós nos reunimos como comunidade, nós nos reunimos para ofertar a Deus. Porque nós não temos uma mentalidade de só querer algo de Deus, mas nós entendemos também que nós somos participantes de tudo aquilo que Deus ele está fazendo nesses dias. Se você não entende o que é isso, eu queria, por favor, deixar você à vontade. Não existe problema nenhum. Porque também não adianta você fazer algo que você não entende. Você precisa fazer algo com entendimento. Mas você que entende o que é o dízimo e a oferta, você que entende, sabe? Se você for ler lá no Antigo Testamento, toda oferta, ela envolve uma atitude de sacrifício. Então, se você quer entender se uma oferta, ela agrada a Deus ou não, você precisa perguntar, isso que eu estou entregando, tem valor para mim ou não? Porque muitas vezes eu só entrego para Deus aquilo que me sobra, aquilo que não vai me fazer falta. E eu quero te dizer uma coisa, tudo aquilo que não tem valor para você, não vai ter valor para a pessoa a quem você está entregando. Lá em Malaquias 1, diz o quê? Que o povo, eles entregavam para Deus os animais, as ofertas, que estavam com defeito, que estavam doentes, que eram mancas. E Deus falou assim para eles, se eu sou o Pai, aonde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Então, na verdade, cada uma das nossas ofertas, elas fluem de uma atitude do nosso coração. Então, aquilo que você entrega para Deus, fala também do quê? Daquele que é o seu coração. Então, hoje, quando você estiver ofertando, não pensa na quantidade, mas pensa o quê? Na realidade do seu coração. Porque isso fala do seu coração também. Então, tá aqui para cada um de vocês os dados da nossa comunidade. Se você quiser fazer uma transferência, um Pix,
a chave do Pix nosso é o CNPJ, você fique à vontade. Você que não entende, por favor, fique à vontade também em nome de Jesus. Eu queria também falar para vocês que essa semana a gente vai ter o nosso turno de oração na sexta-feira. E provavelmente a gente vai manter, e provavelmente a gente vai ter o nosso culto presencial no domingo, lá na nossa comunidade, lá na comunidade Rafá. Ainda não é certeza, nós vamos confirmar na quarta-feira, tá? Então, mas sexta-feira a gente vai ter a nossa reunião de oração, o nosso turno de adoração. E eu queria convidar cada um de vocês a estarem lá com a gente. Então, sexta-feira, às 20 horas, das 20 às 21, nós vamos ter lá o nosso turno de oração, né? Então, você esteja ali com a gente e vai ser um tempo incrível, a gente vai estar junto, em nome de Jesus. E eu vou falar um negócio para vocês, né? Esse nosso tempo aqui no Google Meet tem sido tão especial, que, na verdade, a gente pode estudar uma forma da gente fazer aqui uma reunião no Google Meet, mesmo mantendo os nossos cultos presenciais. Mas vamos estudar isso. Quem está gostando aqui das nossas reuniões aqui no Google Meet? Estão legais, né? Então, a gente está crescendo, a gente está sendo edificado. Então, vamos ver como que a gente equaliza isso e organiza isso dentro da nossa agenda, né? Mas, mesmo que a gente volte com os nossos cultos de domingo pela manhã, de repente a gente possa arrumar um espaço para ter aqui um tempo no Google Meet de meia hora, de 1 hora, para a gente também estar junto, para a gente estar conectado e estar vivendo mais essa experiência, porque a gente vai fortalecendo uns aos outros e isso vai gerando edificação no corpo de Cristo. Amém, gente? Queria dar uma saudação especial aí a cada um dos visitantes que estão aqui com a gente. Então, assim, muito precioso ter cada um de vocês aqui com a gente nesse domingo. E quero abençoar vocês, abençoar o domingo de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, queria pedir para a pastora Pri, para ela orar por nós, para a gente poder estar encerrando aqui essa reunião. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta reunião, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu imenso amor, Jesus. Nós vemos, Pai, na tua palavra, Senhor, nesta reunião, Senhor, em todas as oportunidades que nós estamos juntos, Pai. Nós podemos ver, Pai, o quanto o Senhor nos ama, Pai. O quanto o Senhor nos chama a cada manhã, Senhor. A cada oportunidade, Senhor, o Senhor nos chama para mais próximo de Ti. O Senhor mostra, Pai, o quanto o Senhor quer que nós estejamos mais contigo, Senhor. O quanto o Senhor derrama a Tua palavra. O quanto o Senhor insiste em falar conosco, Pai. Às vezes, algumas palavras, Senhor, o Senhor fala por uma vez, por 2 vezes, Pai. E nisto, Pai, nós podemos ver, Pai, nós podemos perceber, Pai, o quanto o Senhor não desiste, Senhor, de cada um de nós, Pai. Ó Deus, nós te chamamos, Jesus, e nós, Senhor, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de nos arrependermos, Pai, de olharmos para dentro de nós, Senhor, de analisarmos, Pai, as nossas vidas, Pai, as nossas condutas, Senhor, e analisar, Pai, o quanto, Pai, nós temos
demonstrado de amor por Ti, Senhor, através daquilo que nós fazemos, Pai, através da nossa vida, Pai, como um todo, Senhor. Muito mais, Senhor, nosso cotidiano, Pai, do que na Tua presença, Pai, porque na Tua presença, Pai, nós nos concentramos em Ti, Senhor. Mas que nós possamos nos concentrar em Ti, Senhor, 24 horas do nosso dia, Senhor, é isso que nós queremos, é isso que nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem nos ajudar, Pai, vem caminhar mais conosco, Pai, para que nós possamos, Senhor, dar as respostas que nós precisamos dar, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, demonstrar o nosso amor por Ti, Senhor. Através de sacrifícios, sim, Senhor. Através de atitudes, sim, Senhor. Nós queremos, Pai, ir além, Deus. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade neste ano, Senhor. E estar mais próximo, Senhor. Andar um pouquinho mais perto, Pai. Sacrificar um pouquinho mais, Jesus. Deus, ler mais da Tua palavra. Estar mais contigo em oração, Pai. Ó Deus, estar, Pai, amando mais o nosso próximo, Pai. Amando mais a nossa família, Senhor. Aqueles que não Te conhecem, Pai. Aqueles que Te conhecem, Senhor. Que nós possamos, Senhor, demonstrar mais, Pai. Nos ajuda, aumenta o nosso amor, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, diminuir as nossas desculpas esses dias, Pai. Nos mostra, Espírito Santo, aquilo que nós temos dado desculpa. Nos mostra, Pai, nos ajuda a enxergar dentro de nós, Pai, aquilo que nós precisamos enxergar nesses dias, Pai. Aquilo que nós não estamos vendo. Espírito Santo de Deus, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos mostrar aquilo que nós não estamos enxergando nestes dias, pois nós queremos enxergar. Nós queremos dar menos desculpa a cada dia e demonstrar muito mais o nosso amor por Ti, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós Te agradecemos, porque o Senhor vem nesta manhã para nos alinhar, para nos mostrar aquilo que nós precisamos enxergar hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por cada vida que esteve aqui nesta manhã. Te agradeço por cada pessoa, por cada um, Senhor, por cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Que você realmente possa sair daqui e fazer essa pergunta para você. O que eu posso fazer mais do que eu tenho feito? O que eu posso fazer para ir além? Porque o que você já tem feito, você já tem feito. Mas o que você pode fazer a mais do que você já tem feito? E você possa ir refletindo sobre isso e dar os passos que você precisa. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar juntos ali no nosso turno de oração e vamos ter um tempo ali incrível. Vamos queimar juntos ali em adoração pelo nosso Senhor. Deus abençoe aí a semana de vocês. O que precisarem de nós, nos contatem, falem conosco, mandem um WhatsApp para a nossa comunidade e a gente vai estar juntos aí. E quarta-feira, às 20 horas, a gente vai ter a nossa live no Instagram. Eu espero vocês lá. Deus abençoe. Ótimo domingo para todos. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, um abraço. Tchau. Deus abençoe.